Olá novamente. Vamos à segunda parte da nossa aula, referente à unidade 1, seção 3, sobre funções exponenciais e logarítmicas. Vamos analisar agora a função logarítmica. O que é um logaritmo, antes de mais nada? Bom, o logaritmo nada mais é do que um número, definido da seguinte forma. Vamos supor que eu tenha a potência b elevado a c igual a A, onde b é maior que zero e diferente de 1. Definimos o logaritmo na base b como sendo log de a na base b igual ao valor de c. Ou seja, vamos ver um exemplo aqui. Nós sabemos que 2 à terceira vale 8. Então, podemos escrever que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Sabemos também que 3 à quarta é 81. Então, podemos dizer que o log de 81 na base 3 é igual a 4. O logaritmo é um novo objeto matemático. E o trabalho com esse novo objeto não é tão convencional assim. Por exemplo, a expressão aqui na tela tem a leitura na forma logaritmo de 8 na base 2. Como podemos calcular o logaritmo de um número, então? Bom, partindo da definição que nós vimos inicialmente, nós podemos calcular o logaritmo de a na base b simplesmente invertendo a definição anterior. O log de a na base c é dado se e somente se existir um b elevado a c que seja igual a nas condições vistas de b maior que zero e b diferente de 1. Vamos ver um exemplo. Determinar o log de 16 na base 2. Bom, sabemos que, pela definição, o log de 16 na base 2 é igual a c. Isto será possível calcular se e somente se existir uma potência em que 16 seja igual a 2 elevado a c. Bom, nós sabemos que 2 elevado à quarta é 16. Então, o log de 16 na base 2, ele pode ser dividido c somente c, 16 for 2 elevado à quarta. Ou seja, o log de 16 na base 2 é igual a 4. Vamos ver um exemplo aqui, outro exemplo aqui. Qual é o valor do logaritmo de 81 na base 3? Então, pela definição que nós vimos acima, o log de 81 na base 3 é igual a c, c e somente c, 81 for igual a 3 elevado a c. Bom, 3 elevado a o 81 é 3 elevado à quarta. Portanto, o c na expressão anterior será o 4. Ou seja, o logaritmo de 81 na base 3 vale 4. Um outro exemplo um pouco mais trabalhoso. Qual seria o log de 1/81 na base 3? Da nossa definição, o log de 1/81 na base 3 é igual a c. Então, 1/81 é igual a 3 elevado a c. Bom, 1/81 nós podemos decompor o 81 usando o processo de fatoração e encontramos o 3 à quarta. Como vimos nas propriedades das potências, 1 sobre 3 à quarta é o mesmo que 3 elevado a menos 4. Portanto, c é igual a menos 4, o que nos dá aqui o logaritmo de 1/81 na base 3 é igual a menos 4. Como vimos, nós temos um novo objeto matemático chamado logaritmo, um novo número. E este número
ele pode ser representado, pode ser criado em qualquer base, uma vez que ele foi definido a partir de uma potência. Se nós mantivermos as condições, a base tem que ser positiva, ou seja, maior que 0 e diferente de 1, eu posso criar o logaritmo na base que eu quiser. Bom, a partir desse princípio, a gente tem que, de alguma certa forma, fazer alguns critérios, algumas convenções. Nessas convenções, nós temos duas bases que se destacam em nosso sistema científico. O primeiro é a base 10. A base 10 é a base do sistema numérico que nós trabalhamos. Então, eu escrevo 100, por exemplo, é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Você perceber que, se nós observarmos, nós escrevemos números em grupos de 10, de 0 a 9, de 11 a 99, de 101 a 999. Então, a base 10 é a base com que nós trabalhamos. E assim, toda vez que eu quiser me referir ao logaritmo na base 10, eu simplesmente escrevo log do número em questão. Então, por exemplo, o log de 100 é o mesmo que dizer log de 100 na base 10. O mesmo se escrevemos o log de 2. O log de 2 equivale ao log de 2 na base 10. Um outro caso bastante usual, principalmente nas engenharias, é os logaritmos relacionados aos números naturais, ao número neperiano, que é o número e aproximadamente 2.782. Esse número é um número irracional, da mesma forma que o π. Nesse caso, nós indicamos o logaritmo somente por ln. Então, ln de A significa logaritmo de A na base E. Por exemplo, ln de 5 é o mesmo que o log de 5 na base E. Bom, estas são as bases que nós temos na calculadora científica. Vamos analisar a partir da calculadora do computador aqui. Se nós observarmos a calculadora científica no computador, nós temos nesta posição o logaritmo na base 10 e nesta posição o logaritmo natural. Para que eu obtenha os valores tanto do logaritmo na base 10 quanto do logaritmo natural, é só digitar de forma conveniente os valores que eu estou desejando. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, supondo que eu queira calcular o logaritmo de 3 na base 10. Bom, a programação desta calculadora, basta que eu digite o valor de 3 e em seguida o logaritmo de 3. A expressão logaritmo. Ele me traz aqui o resultado 0.471 com várias casas decimais. O mesmo acontecerá se eu quiser saber qual é o logaritmo de 15. Basta que eu digite 15 e log. Então, o logaritmo de 15 é 1.176090 com várias casas decimais. Quantas casas eu precisar. Outra situação, eu poderia calcular o logaritmo natural de 3, por exemplo. Claro que o logaritmo natural de 3 não é o mesmo logaritmo na base 10. O logaritmo da base 3, o logaritmo natural na base, de 3 é 1.09861. O logaritmo natural de 15, da mesma forma. Digitamos o 15, clicamos em logaritmo natural, 2.7080. Aí nós observamos, completando a nossa tabelinha ao lado aqui, que com o uso da calculadora, o logaritmo de 3 na base 10, 0,47,712, pegamos só 5 casas decimais. O de 15, 1.17609.
O mesmo logaritmo de 3, que na base 10 é 0,47, na base natural é 1,09861. Né? O logaritmo de 15, o mesmo de 15, que na base 10 é 1,17609, na base natural é 2,708. Vamos retomar então um pouco o significado do logaritmo. Eu disse que logaritmo é um número. Então, o log de 3, por exemplo, nós vimos que é 0,47712. O que significa dizer que o log de 3 é 0,407,712? Bom, isto equivale a dizer que 47,712 é aproximadamente 3. Eu coloquei aproximadamente porque o valor que nós pegamos, nós vimos no momento que nós calculamos, tinha muito mais casas decimais. Nós pegamos apenas um pedaço desse número. A mesma coisa no logaritmo natural de 3, que é 1,099.816. O que significa dizer que ele equivale, que e elevado a 1,09861 é aproximadamente 3. Aí, nós observamos que os valores são diferentes. Tanto o log de 3 na base 10 é 0,43712 e o logaritmo natural é 1,09861. Isso porque, é óbvio, as bases são diferentes. Então, nós vimos, né? Nós observamos que calcular o logaritmo utilizando a calculadora, ou seja, nas bases 10 e natural, é extremamente simples. Basta utilizar a calculadora e eu consigo obter facilmente esse resultado. Agora, e se a base não for 10? E se a base não for natural? Nós vamos utilizar uma propriedade chamada mudança de base, que diz que o logaritmo de A na base B é dado pelo logaritmo de A na base C dividido pelo logaritmo de B na base C, desde que C seja maior que 0 e diferente de 1, condição básica para definição do logaritmo. Vamos ver um exemplo aqui. Então, como obter, então, o logaritmo de 2 na base 3? Nós sabemos que 2 elevado à primeira é igual a 2. E que 2 ao quadrado é igual a 4. Isso significa dizer que o log de 3 na base 2 está entre 1 e 2. Isso porque, como nós vimos, o logaritmo na prática equivale ao expoente da potência. Nós podemos obter, então, esse logaritmo utilizando a mudança de base. O log de 2 na base 3 é o mesmo que o log de 3 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10. Então, nós podemos obter isso dividindo o log de 3 na base 10 pelo log de 2 na base 10, digitando simplesmente na calculadora 3 log na base 10 dividido por 2 log na base 10 igual. Temos então o resultado com 4 casas decimais, 1,58496. O mesmo pode ser feito utilizando a base natural. Podemos digitar 3 logaritmo natural dividido por 2 logaritmo natural igual. Então, observem que o resultado é o mesmo. Esta ferramenta vai nos permitir calcular qualquer logaritmo em qualquer base. Mesmo, vamos admitir que nós tivéssemos o log de 12 na base 5. A estratégia é a mesma. 12 log dividido por 5 log igual. Então, o logaritmo de 12 na base 5 com 5 casas decimais será 1,54.
595. A mesma coisa se eu utilizar o logaritmo natural. Então, 12 logaritmo natural dividido por 5 logaritmo natural igual, temos aí o mesmo resultado. Uma outra propriedade interessante é uma que relaciona a potência do logaritmando com a própria base. Então, é o log de a elevado a b de b elevado a a na base b. Essa potência, esse logaritmo é igual ao expoente da expressão, ou seja, igual a a. Por exemplo, log de 2 à quinta na base 2 é igual a 5. Log de 1000 na base 10, como sabemos que 1000 é 10 ao cubo, então log de 1000 na base 10 é log de 10 ao cubo na base 10, que é igual a 5. O logaritmo natural de e elevado à quinta é 5. Então, definindo agora formalmente o que é uma função logarítmica. A função logarítmica é toda função que assume a forma f de x igual a log de x na base b, com as condições de que b é maior que 0, b é diferente de 1 e x maior ou igual a 0. Por exemplo, f de x igual a log de x na base 2. Exemplo, pegando essa função f de x igual a log de x na base 2, eu quero saber a imagem para x igual a 2. Bom, então, como eu quero a imagem para x igual a 2, se o x vale 2, a função para x igual a 2 vai ser o log de 2 na base 2. Como a base do logaritmando e do logaritmo é a mesma, então esse logaritmo é igual a 1, como nós vimos na propriedade anterior. A mesma coisa, se eu quero saber x igual a 4. Se x for 4, o f de 4 vai ser o log de 4 na base 2. Como 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, então o logaritmo de 4 na base 2 é o logaritmo de 2 ao quadrado na base 2, que é 2. Ou então, no caso do 8, o log de 8, se o x for 8, o f de 8 será o log de 8 na base 2, que é o log de 2 ao cubo na base 2, que é 3. Bom, os conceitos básicos de logaritmo foram passados aqui. E no momento da aula nós teríamos alguns exercícios que eu deixo aí para que vocês pratiquem. Lembrando, nós vamos ter também os exercícios da avaliação continuada que deverão ser realizados e entregues. A forma com que isso será entregue será melhor definido futuramente.